Reino protoctista, ciliados e esporozoários. Bom, para começar, quais as características do reino protoctista? Nesse reino são incluídos seres com células eucarióticas. O que seria uma célula eucariótica? Uma célula eucariótica é uma célula cheia de compartimentos, com organelos, como o núcleo e as mitocôndrias. Qual a principal característica de uma célula eucariótica? A presença de um núcleo envolto por uma membrana nuclear. Bom, então, esse reino protoctista, ele tem seres com células eucarióticas, podendo ser unicelulares ou pluricelulares. E, neste caso, não organizados em verdadeiros tecidos. Os protoctistas incluem seres autotróficos. O que seria um ser autotrófico? É um ser que produz seu próprio alimento. Então, os protoctistas incluem seres autotróficos, aqueles que produzem seu próprio alimento, ou heterotróficos, constituindo um grupo bastante heterogêneo. São protoctistas as algas unicelulares dos grupos das diatomáceas, dinoflagelados, euglenofitos e clorófitos, e as algas pluricelulares clorófitas. São também protistas os protozoários e os mixomicetos. Mas hoje nós não vamos falar de algas, e sim de ciliados e esporozoários. Os ciliados são indivíduos que se locomovem por meio de filamentos curtos da sua membrana, chamados de cílios. Então, os indivíduos ciliados se locomovem por cílios. Um exemplo de protozoário ciliado é os do gênero Paramecium, que habitam frequentemente as poças de água suja. Esporozoários. Os esporozoários são protozoários que não têm estrutura especializada em locomoção. Então, não têm um meio de locomoção. E são parasitas de outros animais. Então, os ciliados mais conhecidos, como já foi mencionado aqui, são os paramécios. Olha aí uma estruturinha do paramécio. O paramécio vive em água doce, apresenta uma abertura bucal, que é a citóstoma. Tem umas estruturinhas aí, não são todas essas que são as principais, né? Então, eu marquei com marca-texto as principais estruturas do paramécio. Você precisa saber. O paramécio, ele vive, então, na água doce e ele tem uma abertura, que ele vai ingerir partículas alimentares. A boquinha dele, né? De forma muito resumida, é a boca do paramécio. Qual que é a boca do paramécio? É a citóstoma, que está do lado do micronúcleo aí, né, da escrita do micronúcleo. Bom, então, tem uma abertura bucal, que é a boquinha. O funil bucal é um pequeno canal que parte do citóstoma para dentro da célula, onde se formam os vacúolos digestórios que são encarregados de digerir o alimento. Os restos não digeridos são eliminados pelo citopígio, né? Então, a boca seria a citóstoma e a estrutura, vamos dizer, anal seria o citopígio, que vai sair ali os restos não digeridos, né? Vai eliminar. Bom, então tem dois vacúolos pulsáteis, os contráteis, né? Que se encarregam da eliminação do excesso de água que entra na célula e também da excreção. A reprodução pode ser assexuada por meio da bipartição ou cisparidade e sexuada por meio da conjugação. Aí, ainda falando sobre ciliados, tá? Depois eu entro nos esporozoários ou esporozoa. Bom, vamos falar de Balantidium coli. Este ciliado é parasita do intestino grosso. O Balantidium coli é parasita do intestino grosso. E ele provoca diarreias. Como que é feita a transmissão? É feita pela ingestão de água, verduras e outros alimentos contaminados com os cistos do parasita. Agora sim, vamos falar dos esporozoários ou esporozoa. Como eu já mencionei no comecinho do vídeo, os esporozoários não se locomovem e são todos parasitas. Multiplicam-se por quê? Pelo quê? Por meio da divisão múltipla, e formam muitas células conhecidas por esporos. Os esporozoários mais importantes pertencem ao gênero Plasmodium, que provoca no homem a malária, maleita, impaludismo, a febre intermitente, etc., constituindo uma endemia na região norte do Brasil. A transmissão é feita pela picada do mosquito Anófeles, que é um mosquito prego. Como que é o ciclo evolutivo do Plasmodium? O ciclo se realiza no mosquito, que representa o seu hospedeiro definitivo, e no homem, que é o hospedeiro intermediário. Então, o mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem é o intermediário. Como que é o ciclo no mosquito? Vou tentar deixar maior aqui, ó, essa imagem. Deixa eu ver aqui, se dá pra deixar um pouquinho maior. Esse é o máximo que eu consigo ampliar essa imagem. Mas vamos tentar seguir a lógica aqui desse ciclo. A lógica não, né? O que ele é. Nesse ciclo, o que acontece? O mosquitinho vai lá, pica o homem com malária, e no momento que ele tá sugando o sangue dessa pessoa, ele tá ingerindo o quê? Gametócitos. Esses gametócitos, além de várias formas do plasmódio, né? Mas enfim, o gametócito, ele vai sobreviver dentro do inseto. Esses gametócitos vão evoluir e darão origem aos gametas femininos maiores e masculinos menores. Daí serem chamados de macrogametas e microgametas. A união desses gametas acontece dentro do estômago do mosquitinho. E como vai unir os gametas, vai formar o quê? Zigoto. Esse zigotinho vai atravessar a parede do estômago do inseto, no caso o mosquito, e vão formar o oocisto, que é um esporocisto. Esse esporocisto vai se multiplicar, né, realizando essa multiplicação intensa vai ser realizada na esporogônia, forma o quê? Esporozoito. Esses esporozoitos vão ser liberados e vão migrar para as glândulas salivares do mosquito. Esse ciclo depende muito da espécie de Plasmodium e da temperatura.
E uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é que na glândula salivar o zigoto vira esporozoíto, né? Então, de maneira mais resumida, o que acontece no mosquito? A fecundação e a esporogônia, ou esporulação, com formação dos esporozoítos. Na glândula salivar, o zigoto vira esporozoíto. E como que acontece o ciclo no homem? Bom, o ciclo no mosquito, a gente viu o ciclo sexuado. Agora, no ciclo do homem, acontece o assexuado ou esquizogônico. O mosquito, quando pica o homem, injeta a saliva que contém substâncias anestesiantes e inocula os esporozoítos. Fase exoeritrocítica, que é a pré-eritrocitária. Agora eu falei certo. Os esporozoítos caem na circulação sanguínea, vão para o fígado, penetram os hepatócitos. Dentro dessas células hepáticas se multiplicam. Oh, meu Deus. Dentro das células hepáticas acontece a multiplicação por esquizogônia. Essa multiplicação vai dar origem aos merozoítos, que rompem os hepatócitos, invadem mais célula hepática e reiniciam o ciclo. E a fase eritrocítica ocorre dentro das hemácias, os merozoítos caem na circulação sanguínea, invadem as hemácias, se multiplicam, formam novamente os esporos, que rompem as células sanguíneas, se livram e invadem novas hemácias, e assim vai. Esse ciclo acontece de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, e aí dá origem às febres terçã benigna, que acontece a cada 48 horas, a terçã maligna, que é a cada 36 ou 48 horas, e a quartã, que é a cada 72 horas. O que acontece nessas febres? Esses intervalos de tempo vão definir as febres. Por exemplo, eu tenho uma febre agora, aí daqui a 48 horas eu vou ter uma febre. Aí a febre terçã benigna. E por aí vai. Os acessos febris coincidem com a ruptura das hemácias. Então, quando eu tô tendo febre, vai rompendo hemácia. O acesso febril tem 4 estágios. Tem estágio frio, estágio de calor, estado de sudorese e estágio sem febre, que é a apirexia. Vamos agora falar um pouquinho das espécies de plasmódios. Tem os plasmódios vivax, plasmodium falciparum, plasmodium malariae, e vamos falar depois da toxoplasmose. Vamos lá. Plasmodium vivax, ciclo eritrocítico de 48 horas. Ele causa a febre terçã benigna. O falciparum tem um ciclo irregular de 36 a 48 horas e provoca a terçã maligna. E aí tem o Plasmodium malariae, que é um ciclo a cada 72 horas, produz a febre quartã. E ainda tem o Plasmodium ovale, que tem um ciclo de 48 horas e não foi identificado no Brasil. A forma mais perigosa é qual? A terçã maligna, com icterícia, alterações de coagulação, insuficiência renal, encefalite e coma. Como que é a profilaxia disso? Que é a prevenção, né? A eliminação dos focos do mosquito anofelino, com inseticidas ou com controle biológico. O mosquito vai lá, deposita os ovinhos em água parada e limpa. A introdução de certos peixes do gênero Gambúzia, que é o guaru-guaru, que se alimentam das larvas do mosquito, pode levar à redução da população desses insetos. Nas áreas onde a malária é endêmica, as habitações devem ser protegidas por telas nas janelas e portas e as camas por mosquiteiros. Também é recomendado, né, o uso de repelente, claro, sempre para tudo, para dengue, para malária. Toxoplasmose gondii, esporozoário coccídeo. Um parasita intracelular responsável pela toxoplasmose. O homem e outros animais são hospedeiros intermediários do parasita. Os felídeos, especialmente os gatos, são os hospedeiros definitivos, porque só neles ocorre a reprodução sexuada do toxoplasma. Vocês perceberam que em organismos onde é feita a reprodução sexuada do parasita, esse organismo, né, esse ser, esse indivíduo é considerado hospedeiro definitivo, e onde acontece a reprodução assexuada é um hospedeiro intermediário. A contaminação do homem é feita pelos cistos encontrados nas fezes dos gatos. A forma ativa do protozoário se chama taxoíto, que invade as células de defesa, que são os nossos macrófagos, musculares e do cérebro onde se multiplicam. Nos indivíduos com sistema imunitário saudável, a doença é assintomática, mas nos imunodepressivos, como aqueles com AIDS e câncer, a doença pode ser grave. A contaminação de gestantes é preocupante. Por quê? Porque pode afetar o feto e provocar uma formação do SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Os gatos adquirem a doença quando comem carne de aves e ratos contaminados. A doença pode ser detectada no homem pelo exame de sangue, que permite identificar a presença de anticorpos. Vamos para exercícios. Analise as frases a seguir, assinalando os itens verdadeiros e os falsos. O ciclo de vida do plasmódio envolve uma fase no mosquito e outra no ser humano? Sim. 2. A transmissão se dá pela picada da fêmea de um mosquito, o Anopheles. Tá? Até aí tudo bem. Os esporozoítos ficam nas glândulas salivares do inseto e são inoculados na circulação sanguínea no ato da picada. Tá certo? 4. No ciclo de vida do plasmodium ocorrem reproduções sexuadas no fígado, nas hemácias e na parede do estômago do inseto. Olha, acontecem reproduções sexuadas, mas apenas no estômago, apenas na parede do estômago do inseto, não no fígado nem nas hemácias. Então tá errado. 8. O plasmodium é o causador da doença de Chagas? Não. Doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. Doença de Chagas? É isso mesmo. 16. O homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o definitivo. Sim.
32. A infecção é transmitida ao homem pelas fezes do mosquito prego? Não, calma aí. O mosquito prego transmite leishmaniose. A parasitose provoca lesões no fígado, rompimento de hemácias e, consequentemente, anemia e febre intermitente. O que é uma febre intermitente? Que tem intervalos, vai e volta. Sim, certinho. Analise as frases abaixo. 1. A toxoplasmose é transmitida via oral, água e alimentos congênita da mãe para o filho. Sim. O homem é hospedeiro intermediário do toxoplasma e os gatos os definitivos. Perfeito. 3. Quando o sistema imunológico está debilitado, o toxoplasma gondii afeta coração, musculatura esquelética, pulmões, olhos, ouvidos e outros. Perfeito.